Fala pessoal, tudo bem? Começando hoje mais uma live aí. Esperando o pessoal começar a entrar. Daqui a pouco, hoje a live de hoje é com o Vabo, que inclusive já está aqui. Entrou de uma forma super pontual aí. Deixa eu já colocar ele para participar. Não, não vi se você tinha visto. Opa, Rafael Romero entrou aí, também pré-candidato, postulante do. Pré-candidato não, né? Não pode falar ainda, mas está inscrito no processo seletivo do Partido Novo lá em São Paulo. Fala, Opa, Vabo, Pedro. tudo certo? Beleza, tudo tranquilo. Tava dando um oi aqui pro o Rafael Romero, que é lá de São Paulo, tá escrito no processo. Lá de São Paulo, não, aí de São Paulo, né? Imagino que esteja de São Paulo, certo? Estou em São Paulo. E, Ah, e- então, e então temos uma Rafael Romero. participação especial ali da sua irmã ali atrás da live. Ah, não. Namorada tá aqui no quarto também. Namorada. Boa. É, isso aí. Boa. Agora Estamos todo mundo em aí. casa, né? É, exatamente. O modelo é isso aí, né? Quarentena, todo mundo em casa. É o jeito e cada um vai tocando suas atividades e, enfim, levando como dá, né? Como tem, do jeito que dá. É isso aí, E você aí, como é estamos que tá? Família toda em quarentena? todo mundo em quarentena. Queria aproveitar e já te agradecer o convite da gente fazer essa live. Eu que sou seu fã já há muitos anos, poder trocar essa Nada, ideia que com você agora, aqui ao vivo, e poder trazer um pouco aí de conhecimento e de experiência para a galera. Estou em casa, isso. estou aqui em São Paulo agora, estou expatriado, né? Virei paulista, agora paulista de raiz, né? Com bastante S. E a Ah, galera, a mas, família toda está no Rio, protegida sim. nesse momento complicado que a gente vive, né? Tá fazendo a quarentena sozinho, hein, então? Estou com a minha Ou esposa, eu e minha tá com a esposa. esposa? É, e cada vez mais cariocas indo para São Paulo, né? Uma das coisas que, inclusive, a gente tem lamentado muito aqui no Rio de Janeiro, a decadência que a cidade vem sofrendo, que leva que boas empresas e boas pessoas acabem indo para São Paulo e outras cidades, porque, infelizmente, enfim, as pessoas têm que levar a sua vida adiante, não vão recusar boas propostas profissionais, mais segurança, mais qualidade de vida, e saindo do Rio de Janeiro, isso é uma das coisas que a gente quer mudar. Pois é, eu comecei a empreender em 2011 no Rio, mas mesmo assim, a partir do meados de 2011, eu já passava pelo menos semana sim, semana não, 3 dias numa semana, depois semana sim, depois ficava uma semana sem ir, mas não tinha como passar pelo menos um mês sem passar 3 dias em São Paulo, que é onde está o centro econômico, os clientes. Então, realmente, o Rio ainda devendo muito em vários aspectos, né? É, hoje o que eu vejo mais é exatamente essa progressão que você pontua. Quem vai crescendo na carreira, vai conseguindo espaço, vai conseguindo cliente, começa a dar pelo menos uns pontos em São Paulo, né? Vai semana sim, semana não, e aí vai ganhando espaço, vai crescendo mais na empresa, mais no seu escritório, e aí precisa ir cada vez mais a São Paulo até a hora que percebe que está mais em São Paulo do que no Rio, e aí faz a triste mudança definitiva. É o caso de vários amigos meus, né? Eu sou um pouco mais jovem, então eu estou numa fase que os meus amigos estão começando a crescer dentro das suas empresas e está começando a ter aquela conversa de, olha, você está indo muito bem, você está crescendo, vamos gerir aqui uma equipe para você, mas vai ter que passar um tempo em São Paulo. E cada Pois vez é, mais a gente vê isso. Pois é, o que eu acredito muito é na capilarização dos negócios da economia. Eu acredito que é super importante a gente investir no interior do Brasil, porque o Com fato da certeza. gente conseguir ter o interior forte faz com que a gente consiga descentralizar a pressão urbana para serviços públicos e principalmente gerar oportunidade para a quantidade de talento que tem. Eu visitei Recife, visitei Fortaleza, um polo de tecnologia. Em Manaus tem um polo de tecnologia incrível, sul do Brasil, Sim. centro-oeste. Então, realmente, a gente precisa de mais política pública e, principalmente, de liderança. Não sei você, mas eu acredito que antes da crise econômica, da crise de saúde que a gente vive, da crise psicológica, inclusive, que é uma coisa que a gente vai falar aqui Total. na live hoje, sobre como é que a gente lida com esse aspecto de inteligência emocional, de dificuldade de lidar com a Sim. quarentena. Na minha visão, tem uma crise que é a mãe de todas as crises, que é a crise de liderança. Ou seja, os Perfeito. líderes mundiais nos colocaram nessa dificuldade que nós estamos hoje e que droga, né? Que olha o que a gente fez com a gente, né? Ter esse tipo de liderança no Sim. mundo, Estados Unidos, China, no próprio Brasil, em todos os âmbitos, né? No âmbito municipal, estadual, federal,
e que não conseguiram fazer a prevenção disso tudo. Ou seja, a gente precisa de líderes melhores, até por isso que eu criei treinamentos de liderança, dou aula de liderança, porque eu pretendo dar minha pequena contribuição para formar líderes melhores ao nosso redor. Perfeito, galera. Inclusive, o Vabo está aqui já adiantando o motivo de eu tê-lo convidado para essa live. Ele fala muito sobre isso, entende muito sobre essas qualidades, essas habilidades, sobretudo a de liderança, mas são outras que vêm juntos, né? A força do hábito, resiliência, autocontrole, são várias habilidades que sempre são importantes, mas agora em época de pandemia mais ainda. E como ele pontuou muito bem, se tivéssemos tido isso antes, talvez não estivéssemos na situação que estamos hoje. Teve um paper que circulou depois da pandemia do SARS, de um infectologista, em que ele analisa exatamente o mercado de animais silvestres em Wuhan. Porque o SARS veio desse mesmo mercado silvestre, ele faz aquela análise, ele faz o diagnóstico e a solução do problema, que são medidas de vigilância sanitária mais duras. Isso, salvo engano, em 2011. De lá para cá não houve liderança mundial. Ou da China, para fazer, porque caberia a ela, ou dos outros líderes mundiais de outros países para virar e falar: China, se você não tomar medidas de vigilância sanitária mínimas, porque tem pandemias saindo do seu país, nós vamos, enfim, vamos boicotar, vamos fazer alguma questão econômica, vamos comercializar menos. Enfim, é isso que você pontuou. Não houve liderança e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Inclusive, uma das pessoas que é sempre muito próxima a você, nos seus cursos, é uma das maiores referências de todo mundo no Brasil de liderança, que é o Bernardinho, né? É verdade. Eu tive a oportunidade e a honra de dar aula junto com ele na PUC do Rio. Nós estávamos dando aula juntos, mas eu brincava que eu era o aluno número 1. Então, e é impressionante como é que ele é uma pessoa super humilde, simples. Primeiro a chegar, último a sair, passava a leitura, ele lia tudo, comentava tudo. Então, a questão da disciplina, da resiliência, trabalho em equipe, que a gente conhece ele é reconhecido por isso, eu consegui ver na prática. Eu e os alunos que também tiveram a honra de tê-lo como professor. Então, poder compartilhar com vocês hoje aqui na live um pouco desse aprendizado que nós tivemos. Deu uma travada, mas agora voltou normal. Voltou, vamos lá. Show de bola. Isso aí. Inclusive o Bernardino, ele é o embaixador do Partido Novo, né? Ao qual eu sou filiado, acho que você sabe muito bem, você também é entusiasta do partido. Então, ele é uma figura que está constantemente dentro dos eventos partidários, dando discursos sobre isso, sobre motivação, propósito acima de tudo. Hoje a gente vê cada vez mais empresas tendo propósito e são elas que se destacam e crescem dentro do mercado. Inclusive, queria que você contasse um pouco dessa trajetória, porque para quem está acompanhando, sobretudo, os seus seguidores já te conhecem um pouco mais, mas tem os meus que estão participando também. Eu lembrei da sua trajetória porque a gente falou de empresa com propósito e eu te conheço muito, sei que muita gente te conhece pelo seu trabalho na Stone, que é uma empresa que tem isso muito forte. Então, pudesse apresentar um pouco aí? Claro, vai ser um prazer. Eu brinco que eu sou um produto do ecossistema empreendedor da PUC. Então, eu fui aluno de engenharia de produção lá da PUC, depois participei da empresa Júnior, depois tive a empresa incubada, depois voltei para dar aula de empreendedorismo lá e meus pais são empreendedores. Então, esse tema empreendedorismo sempre esteve presente na minha vida. E aí a gente montou a empresa, então foi o momento que eu vivi o mundo da startup. Essa empresa foi comprada pela B2W, então eu passei para o mundo da empresa grande. E os investidores da nossa startup foram os fundadores da Stone. Então, quando o meu contrato acabou na B2W, eles me convidaram para voltar para o grupo. Então, eu saí da startup, fui para a empresa grande e depois vivi o mundo louco do scale-up, unicórnio, IPO em Nova York, aquela confusão toda, crescimento exponencial. E, em paralelo, sempre dei aula na PUC, foi inclusive onde a gente se conheceu. Sim. Lá, na época, você estava presidente do DCE, indo contra tudo, contra todos, foi eleito, reeleito, então... Parabéns, e foi aí que eu te conheci e me identifiquei bastante com a sua causa. E eu sempre tive esse pé na educação e no empreendedorismo. Recentemente me mudei para São Paulo, saí da Stone e voltei a empreender, criei a empresa de educação e faço esse trabalho aqui pelo Instagram, a imersão de liderança com o Bernardinho e com Basália. Então é isso que eu tenho me dedicado hoje, para os temas de empreendedorismo, liderança e principalmente soft skills, que são essas habilidades comportamentais e socioemocionais que nós deveríamos aprender na escola, mas infelizmente hoje a escola e as faculdades não estão conseguindo nos ensinar. Não, perfeito. Inclusive nos reencontramos, né? Hoje em dia você dá aula também, esses cursos acabam sendo no INSPER em São Paulo, e quem me acompanha sabe que eu curso gestão pública lá, então já teve vez da gente combinar e tomar o café, e também já teve vez de eu sair no meio da aula e estar o Vabo ali sentado no computador trabalhando, felizes coincidências da vida.
Vab, É você já verdade. falou muito bem aí, né? O termo que são as soft skills. Acabou que a gente divulgou a live com o termo habilidades, né? Mas a gente optou por isso porque muita gente não conhece quais são as soft skills, não É. conhece o termo, então a gente preferiu usar habilidades. Mas eu gostaria que você explicasse um pouco qual é hoje o que o conceito de soft skills resume, né? Quais são as principais, quando você fala nesse termo, o que no geral você está, na verdade, querendo dizer. Perfeito. O primeiro trabalho que a gente faz é de tentar sensibilizar as pessoas para a importância delas. Ou seja, soft skills, eu nem gosto muito da expressão soft skills, porque a tradução no pé da letra seria habilidades moles. Então fica um negócio assim meio nonsense. Mas também já tem pessoas utilizando o termo people skills, então seriam habilidades de gente, habilidades relacionadas a pessoas. A tradução que eu acredito que é melhor seriam as habilidades comportamentais e socioemocionais. Ou seja, é uma contraposição às hard skills, que são as habilidades técnicas. Então você pensa o seguinte: você usar o Excel, saber contabilidade, saber matemática, essas são habilidades técnicas. Quando a gente pensa como habilidades comportamentais e socioemocionais, teria falar em público, que é oratória, sua habilidade de saber ouvir, empatia, autoconhecimento, gestão do tempo, criatividade, pensamento crítico. Então tem esse conjunto de habilidades que, na minha visão, deveria ser ensinado na escola. Tem uma pesquisa recente que mostrou, pesquisa da Michael Page, que é onde o Basálea, que é meu sócio nessa imersão que a gente faz, ele é CEO da Michael Page, que é a maior empresa de headhunting do mundo. Só para você ter uma Sim. noção, o time dele faz 100 mil entrevistas por ano. Então, você imagina a quantidade de pessoas que passa pela empresa, dados, perfis, informações sobre o ser humano. Muita E a coisa. pesquisa diz o seguinte, que 91% das pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas quando saem da empresa são demitidas pelas suas habilidades comportamentais. Ou seja, a pessoa é contratada pelo currículo, pelo curso que fez, por uma habilidade técnica que desenvolveu, mas é demitida porque não sabe trabalhar em equipe, porque não tem inteligência emocional, porque não consegue se organizar. Então, se é tão importante quanto, eu, no mínimo deveria ter a mesma carga horária, ou seja, 50% de Sim. cálculo, física, química, matemática e 50% de autoconhecimento, trabalho em equipe, gestão do tempo, oratória. Então, na minha visão, essa é a minha luta. Minha luta é conseguir sensibilizar as pessoas para a importância, só que como são temas subjetivos, eu procuro trazer uma discussão prática, com ferramentas. O que você pode trazer de ferramenta para segunda-feira de manhã você melhorar sua fala em público? Para segunda-feira de manhã você colaborar melhor em equipe? Para você ter um melhor autocontrole em momentos como esse de quarentena? Então a ideia é essa, ou seja, é falar de temas mais abstratos, mas com ferramentas práticas. Não, bacana isso, porque a gente sai do abstrato, traz para o concreto. A gente sabe, inclusive, que esse é um método de aprendizado muito importante, né? Se a gente ficar só na teoria, a coisa não evolui. Isso não surpreende quando você fala, porque quase todo mundo que já passou por um ambiente de trabalho sabe muito bem que, no geral, as pessoas que são demitidas, que saem da equipe, é muito difícil você ver alguém saindo porque não conseguiu entregar, assim, pô, esse cara não tem as qualidades para fazer o trabalho para o qual ele está ali. No geral, a pessoa tem. Ou, só que o que acontece? Ela não consegue trabalhar em equipe, então a equipe reclama que é uma pessoa muito difícil, é uma pessoa muito reclamona, é uma pessoa que, curiosamente, sempre está divergindo e sempre que diverge, vai bater com a cabeça até enfim, infernizar o grupo para conseguir mudar de ideia. Quem já passou por ambiente de trabalho sabe que é exatamente isso que acontece. Então, apesar de não surpreender, o que surpreende é o que você falou. Nós não termos essa carga horária, nem no ensino médio, onde eu acho que já seria super válido a gente começar, e mais absurdo ainda, não temos nas universidades. Hoje o que a gente vê, às vezes, são eletivas, inclusive as eletivas de empreendedorismo dentro da PUC são muito voltadas para isso, e outro lado também são iniciativa dos próprios alunos. Hoje tem proliferado muito, não sei se tem acompanhado, clubes de debates. O da PUC tem Legal. um muito organizado, o FRJ tem um também super organizado, participam de competições estaduais, competições nacionais. E é isso, o aluno que percebe que a oratória é importante, que o debate é importante, o debate construtivo é importante, vê que não tem uma grade, não tem um currículo formal e começa a montar iniciativas para suprir essa demanda. Então é isso aí, é golaço, mas a gente não pode depender que os alunos corram atrás por conta própria. É excelente, mas cabe aos professores, às universidades também oferecerem isso na sua grade. Pois é, e o que E eu tenho observado muito, por exemplo, o caso de oratória. Eu começo a aula de oratória dizendo: pessoal, quem aqui já fez algum curso de oratória? Aí uma turma de 40, 50 alunos, sempre tem uns dois ou três que levantam o braço dizendo que já fizeram alguma aula de oratória. Beleza, e quem aqui já fez alguma apresentação em público na vida? 100%. Então, 100% das pessoas
que estão assistindo nossa live aqui, com certeza já fizeram alguma apresentação em público. Trabalho, faculdade, alguma coisa que teve que se expor. Ou pelo menos falar com um grupo de pessoas. Então, como é que pode que ninguém nunca ensinou isso para as pessoas? Melhores práticas de se falar em público. Então, isso realmente é preocupante. E na minha visão, deveria começar até no ensino fundamental. Até na educação infantil já dá para você... Na educação infantil até tem um pouco mais, né? Questão de criatividade, desenho e tudo mais. Depois entra no ensino fundamental, tem a lógica do vestibular. A lógica do vestibular acaba atrapalhando muito você desenvolver o cidadão, a pessoa, e não só o conteúdo específico da prova. Perfeito. Inclusive o Pedro Pirim acabou de comentar aqui, né, que é outra fera aí do empreendedorismo Grande do ecossistema do Rio de Janeiro, comentando isso aí, empreendedorismo não deveria ser uma eletiva, deveria ser uma obrigatória em todos os cursos, que são várias habilidades envolvidas. E aí tem gente que pensa, mas eu sou advogado, eu não empreendo, eu não preciso ter isso. E aí o cara vai fazer uma apresentação para o cliente, vai fazer uma apresentação dentro do escritório, do trabalho que ele fez, de como está indo, e aí se enrola, gagueja, não faz uma apresentação boa, não percebe que não conquista o cliente ou não conquista o apoio dos sócios que estão acima dele para fazer com que aquele projeto vá adiante, e não percebe onde errou. Errou aí. Faltou oratória, faltou uma capacidade de apresentação das suas ideias. Total. Enfim, faltou muita coisa, que são os pontos que nós vamos abordar aqui hoje. Você que é advogado, né, sabe bem disso. Dá para quebrar essa tese dos advogados muito facilmente. Você tem que falar em público porque tem que defender a tese, tem que influenciar as pessoas, em especial o juiz e todo esse aparato jurídico, para conseguir convencer dos seus projetos. Tem que trabalhar em equipe, né? O advogado tem equipe, tem que saber, ou seja, todos os soft skills associados à advocacia, ao direito, estão presentes. Então, e outra coisa, o dono do escritório tem que gerir o escritório, tem que liderar o time. Perfeito. Logo, e é muito difícil uma peça, né, uma petição ser feita só por uma pessoa. No geral, você tem pelo menos duas pessoas ali fazendo, ou fazendo em conjunto, ou uma faz e outra revisa. Isso é o padrão, isso aí é trabalho em equipe. Eu pontuei exatamente os advogados, eu acho muito curioso, né? Os advogados se consideram fora do mundo do empreendedorismo. Tipo, o cara é dono de um escritório, ele é sócio de um escritório, ele não se vê como um administrador-gestor. Não, eu sou advogado. O cara gera uma equipe de 30 pessoas, tem contabilidade, jurídico interno, tem uma pancada de coisa, como se fosse uma empresa como qualquer outra, porque mas ele não se coloca como um empreendedor, como um empresário. E falta um pouco dessa mentalidade. Assim, são algumas profissões liberais que não se veem como gestores da sua própria, enfim, da empresa. Isso é parte da mentalidade que a gente tem que mudar. E é positivo que boa parte das pessoas que me acompanham aqui me conhecem do Direito PUC, são do Direito PUC, e tem que começar a botar isso na cabeça, porque a carreira de quem advoga muitas vezes é uma carreira de um empreendedor. Sem dúvida. Sem dúvida. Não só advogado, engenheiro, tem muita coisa. Engenheiro, dentista, personal trainer, fisioterapeuta, nutricionista, motorista de Uber também. A empresa dele é o Uber. O cara tem que saber gerir. Às vezes ele cresce um pouquinho, ele começa a ter 3, 4, 5 carros. Tudo isso são habilidades fundamentais para que ele possa ser um profissional melhor e, consequentemente, atingir seus resultados. Perfeito. Você falou aí, a gente falou bastante de liderança, de oratória, de trabalho em equipe. Tem outras habilidades que você pontua hoje que são muito importantes. Eu vejo muita gente falando daquela questão do antifrágil, né, da resiliência. Até daqui a pouco a gente entra um pouco na questão do livro do Taleb, que é um clássico. Mas tem outras habilidades aí que você elenca, além dessas? Sim. Eu até, quando me perguntam qual é o top 3 das habilidades socioemocionais e comportamentais, top 3 dos soft skills, eu costumo dizer que tem a top 0, que é a primeira que não tem discussão, que até nem entra no top 3 porque é tão importante que nem entra, que é ética. Ou seja, é uma habilidade, você pode se desenvolver, não tem esse negócio de pessoa é ético ou não é ético, existe uma gradação. E a gente trabalhar esse conceito ético para poder, inclusive, melhorar nossa sociedade em termos de honestidade, integridade, ainda mais no campo da gestão pública, eu considero fundamental. Então, ética é 0. Aí você tem as top 3, top 5, top 10, aí fica difícil ver quais são as mais importantes. Mas eu diria, sem dúvida, que autoconhecimento é muito importante. Você saber como você reage, quais são as suas habilidades, o que você gosta, o que você não gosta, o que você pretende se desenvolver. Então, qual ambiente que você se sente bem, qual ambiente você não se sente bem, que você vai ter que fazer um pouco mais de esforço para se sentir bem. Então, autoconhecimento eu acho importante. Resiliência, eu acredito que nos dias atuais é super importante também, que está conectado com antifragilidade, está conectado com inteligência emocional, ou seja, seria resiliência / inteligência emocional.
Trabalho em equipe, colaboração, super importante. E comunicação em geral. Comunicação envolve dois aspectos básicos, né? Falar e ouvir. Então, todo mundo quer fazer curso de oratória. Eu, inclusive, tenho curso de oratória. Convido todo mundo, quem quiser conhecer mais. Só que eu montei um outro curso também, que é o curso de escutatória, que é o curso em que eu vou te ensinar a ouvir, não só a falar. Então, é um bônus do meu curso de oratória, porque a capacidade, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Isso é básico. Velho, nossa avó falava isso pra gente. Nossa capacidade de ouvir o outro é o primeiro passo, inclusive, na minha visão da liderança. Você se conectar, para você negociar, você tem que ouvir o outro, para você influenciar, você tem que ouvir o outro. E a gente está em um mundo que todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. Então fica essa sugestão aí para vocês. Catarina, inclusive, ela tá rindo aí do escutatório, inclusive, ela adorou. Exatamente, escutatória. É uma brincadeira, tem um texto do Rubem Alves, ele criou esse termo e eu me apropriei, porque a gente tem que se apropriar das ideias boas. Não, perfeito, perfeito. E hoje até postei alguns livros, né? Boa parte deles fazem parte aí como vou dizer, da formação que você gosta de passar, né? Desses temas. Um deles é o próprio o Antifrágil, né? Oi? Crepúsculo, né? Total alinhado com a pauta. Esse aí é super pertinente. Pertinente aí no hobby, né? Nas horas vagas. Mas também tem o Poder do Hábito, né? Que é outro clássico que eu vejo vendendo muito. Esse ainda não tive a oportunidade de ler, mas vejo muita gente recomendando. E hoje eu acho que essa discussão do hábito envolve muito a pandemia que nós estamos vivendo, né? Porque muitas pessoas estão dentro de casa, nunca se colocaram numa posição de home office, de precisarem montar seus próprios hábitos. Elas estão acostumadas a uma rotina imposta. Uma rotina que o chefe disse, você entra às 9, você sai às 8, você tem um horário de almoço que é esse de meio-dia a 1. Estão acostumadas com uma rotina que lhes é imposta e aí tudo ficou encaixadinho. E agora elas precisam montar os seus próprios hábitos, sua própria rotina, sem deixar de fazer a entrega. E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, como a gente pode montar esse hábito, enfim, dicas, mecanismos que a gente tem, instrumentos, para nesse momento difícil que todo mundo está passando em casa, de poder manter a produtividade. Perfeito. Eu considero esse um grande bloco de soft skills, que produtividade associada à gestão do tempo, foco, concentração, organização e disciplina. Então, a gestão do tempo e disciplina estão totalmente conectados com produtividade. Se eu pudesse definir produtividade, está parecido com a eficiência, que é aquela sua capacidade de conseguir fazer mais com menos. Ou seja, você entrega mais rápido e melhor com menos recurso, menos tempo, menos dinheiro que você gastou. Então, se a gente tiver essa capacidade de nos organizar, vai ser melhor para atingir os objetivos mais rapidamente. Então, as dicas muito práticas para home office é que você possa efetivamente, por exemplo, você acordou de manhã, você tentar manter a sua rotina como se você fosse sair de casa. Então, você coloca uma outra roupa, você não vai trabalhar de pijama, também não precisa ser a roupa que você iria sair, mas uma roupa confortável, mas não fica de pijama, ou seja, você vai trabalhar. Então você vai, senta, escolhe um local para você ficar. Todo dia você fica naquele mesmo local. Aqui em casa, por exemplo, a minha esposa está na sala e eu fiquei no quarto. Então a gente está dividindo dessa forma. Dividir as tarefas domésticas também é super importante. Eu acredito muito nessa divisão com o parceiro. Ou seja, eu não me sinto que eu estou ajudando ela. O homem não deveria ajudar a esposa. Deveria Nós somos corresponsáveis. Então, eu lavo a louça e a roupa, ela vai lá e limpa a casa e faz a comida, porque nós dividimos dessa forma. A gente pode também organizar de outra maneira. Uma sugestão que eu dou também é que normalmente a gente perde 2 horas por dia no deslocamento. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, normalmente. Usar essas 2 horas que nós não estamos perdendo no trânsito para estudar. Então, eu estaria no trânsito, então vamos estudar. Qual é o livro? Qual é o curso? Qual é o podcast? Qual é o vídeo que você quer dedicar para estudar? Então, escolhe um e vai. E de manhã, de repente, você pega essa 1 hora e lê um livro. De noite, você vai lá e escuta um podcast. Ou vice-versa. Cada um se organiza. Sobre dicas de gestão do tempo mesmo, o que eu posso principalmente recomendar é uma dica muito simples. É ter uma agenda. Tem 4 mecanismos. E todas as dicas que eu normalmente dou nas minhas aulas e faço aqui nas lives, não são dicas genéricas. São dicas de coisas que eu faço na minha vida e que funciona. Então, 4 formas de você se organizar. Primeiro, você vai ter sua agenda. Eu fiz uma enquete outro dia, mais de 40% das pessoas responderam que não tinha agenda. Fiquei um pouco assustado. Então, agenda, compromissos, agenda virtual. Manda um invite, coloca ali quais são os seus compromissos do dia. Segundo, to-do list. O que você pretende fazer hoje?
E não planeje tarefas, planeje o tempo. Eu tenho esse tempo aqui, eu vou alocar tarefas aqui, não ao contrário. Eu tenho essa quantidade de tarefas e preciso fazer isso tudo. Não, pelo tempo que você tem, você aloca a tarefa. Terceiro, backlog, ou seja, são atividades que você precisa fazer, mas você não vai fazer hoje ou não está na ordem do dia. Então você vai puxar para o seu to-do list a partir do backlog. E a quarta lista são os projetos futuros. São atividades que você pretende fazer um dia e você de vez em quando dá uma olhada lá para ver se chegou a hora, mas você deixa anotado ali. Isso são coisas que eu faço e que eu recomendo que a galera faça também. Pô, Goulart, já ajuda demais aí. Inclusive a questão, eu sempre fiz um to-do list, mas nunca pelo tempo, sempre fui pelas tarefas também. Então bacana a dica aí para já começar a fazer essa inversão. Tem aqui uma pergunta do Leonardo Novaes, que é: Pedro e Vabo, como tentar implementar esses ensinamentos já na base educacional municipal? Vocês acham que com isso teríamos uma geração de profissionais melhores? Eu vou deixar para você responder a primeira pergunta. Esse segundo ponto, curiosamente, já tinha anotado aqui. De tudo que eu venho ouvindo, inclusive, galera, é muito importante essa questão das soft skills ou outros termos que a gente queira usar, mas essas habilidades todas são muito importantes porque a gente vê cada vez mais a automatização do mercado de trabalho. Né? Tudo que é feito de forma repetitiva é muito provável que venha a ser mecanizado. E olha, gente, boa parte das petições também são repetitivas, assim, muda muito pouco entre elas, e até esse trabalho do advogado também vai ser, daqui a pouco tem um robô que vai estar fazendo. Onde está o grande diferencial do ser humano? No que é humano. A capacidade de se relacionar com as pessoas, de convencimento, de expor ideias, de convencer, de fazer um trabalho em equipe, de organização, de liderança, isso é muito humano. E quanto mais humano mais difícil vai ser um robô tirar essa vaga de você. Então, Novaes, respondendo já a sua segunda pergunta, na minha opinião, faz total diferença nós temos uma próxima geração e, dentro do possível, adequar a nossa, que já está aí entrando no mercado de trabalho, para que sejam melhores nessas habilidades. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai ter uma geração que vai ter seus empregos varridos por robôs por causa da automatização. Vabo? Perfeito. Inclusive, uma das soft skills que eu considero fundamentais hoje em dia e subiu de importância chama-se adaptabilidade. Por quê? Durante muito tempo, o nosso sistema educacional privilegia o QI, que é a questão do coeficiente intelectual, que é a questão da lógica, que são as hard skills. Aí depois o pessoal criou o QE, que é o coeficiente emocional, porque isso está drivando, está direcionando mais a performance das pessoas por conta da falta de inteligência emocional. E agora tem um novo Q, que é o QA, que é o seu coeficiente de habilidade, que é a sua capacidade de aprender, desaprender e reaprender algo que seja novo. Isso que você acabou de contar agora chama-se paradoxo de Moravec. Não sei se você já ouviu falar. Paradoxo de Moravec. Esse paradoxo diz o seguinte: aquilo que era fácil virou difícil, o que era difícil virou fácil. Ou seja, aquilo que é super difícil para o ser humano, fazer cálculo complexo, fazer um monte de o processamento computacional veio e transformou em algo muito fácil. Por exemplo, petição, coisas repetitivas, a máquina vai ser muito mais eficiente do que o advogado, vai ser muito mais eficiente do que qualquer outro profissional. Mas, por outro lado, aquilo que supostamente a gente achava que era fácil, passou a ser difícil, que são exatamente as habilidades humanas. Ou seja, tem uma frase da Marta que ela diz o seguinte, que se você já é um robô, você é um humano-robô, então o robô vai roubar seu emprego. Agora, se você é um humano-humano, pode ser que você tenha chance. Então, o paradoxo de Moravec é exatamente essa capacidade. Sabe quando você vai abrir a porta de casa e você dá aquele jeitinho, puxa para cima, puxa para baixo, tenta virar aqui e você acha a forma certa de abrir a porta? Um robô jamais conseguiria dar esse jeitinho de abrir a porta, essa flexibilidade de abrir a porta. Mas se a porta estiver perfeita, o robô ele vai abrir mais rápido que você infinitas vezes. Então, esse é o paradoxo Moravec, é a capacidade nossa de se adaptar. E aí, respondendo a segunda parte da pergunta do Leonardo, eu vou abrir aqui o meu coração para vocês, que eu tenho o mesmo sonho que o Pedro tem. Pelo que o Pedro me conta, eu acredito que é o mesmo sonho. Eu tenho um grande sonho de conseguir fazer com que a gestão pública, de contribuir para que a gestão pública seja eficiente, e a base de tudo, onde tudo vai começar, é a educação. E foi por isso, inclusive, que eu comecei a empreender, porque eu pensei, como que eu consigo levar aquilo que eu trabalho dentro de sala de aula para mais gente? Aí eu pensei, para dar um tiro de canhão, só tem duas possibilidades. Ou vai ser pela gestão pública, pela política, ou vai ser pelas redes sociais.
Como eu achei que eu não tenho tanta coragem quanto o Pedro para trabalhar na gestão pública, eu achei melhor ir pelas redes sociais. Então, hoje eu dou essa contribuição. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos mudar o sistema educacional brasileiro, mundial, mas falando especificamente do Brasil. Não dá mais para você ensinar química orgânica, biologia da botânica, da dicotiledônia, as coordenadas assindéticas do português, a química. Não dá, não As dá, mitocôndrias. não dá. Mitocôndrias. Você pegar essa. Você tem que dar uma visão ampla, sem dúvida. Mas você entrar no ínfimo do detalhe da reprodução assexuada dos fungos, isso não há a menor necessidade, é completamente inútil para 99,9%. Se você for um biólogo que você vai trabalhar com isso, tudo bem, depois você vai aprender isso. Então, temos que pegar essa carga horária e enxugar, e o tempo que sobrar dessa carga horária do detalhe, entrar com essas habilidades sociocomportamentais. Por exemplo, todas essas que a gente falou aqui. Perfeito. Inclusive, Vabo, eu tenho muito seguidor seu aqui na rede também, acabei não me apresentando. Vou aproveitar a brecha que você deu do lado da gestão pública. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Duarte, eu tenho 28 anos, sou assessor parlamentar, trabalho com deputado estadual do Partido Novo, e estou inscrito no processo seletivo do partido, inclusive, para a eleição de vereador esse ano. E sou formado em Direito pela PUC, onde eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes, eleito e reeleito. Como o Vabo disse, foi lá que nós nos conhecemos, na defesa de uma pauta de empreendedorismo, de inserção no mercado de trabalho. E hoje faço também uma pós em gestão pública lá no INSPER. Então, esse tema da gestão pública me interessa demais e tudo que envolve gestão pública a algum nível. Então, como a gente consegue implementar uma boa educação dentro da gestão pública? Questões de saúde, questões de trabalho, empregabilidade, tudo isso é de interesse da gestão pública e, como o Vabo disse muito bem, existem pouquíssimas formas de você escalar as coisas, de você ter grande impacto. Uma delas, certamente, é gestão pública. Você pode abrir um excelente colégio, focar em ter mensalidade baixa, em dar boa educação, em dar bolsa. Você vai atingir aí 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Vai lá, 20.000 pessoas. Mas, cara, a rede estadual de educação do Rio de Janeiro tem milhões de alunos. Milhões de alunos. Então, se você acerta, você faz uma política pública bem feita na Secretaria Estadual ou Municipal de Educação, você muda a vida de centenas de milhares de pessoas. E essa escala, queira a gente ou não, está dentro da gestão pública. Então, ou a gente faz debates como esses e leva esse debate para dentro da gestão pública, ou vai ficar numa bolha e nunca vai resolver a vida, sobretudo de quem mais precisa, porque é quem não está podendo acompanhar essa live e quem não tem sequer acesso a esse tipo de conteúdo. Total, o sonho é exatamente ajudar as milhões de pessoas, porque se você pega a criança e o adolescente, o jovem que está na gestão pública, tendo esse serviço público, a família dele é impactada positivamente, porque ele vai sair melhor preparado. Então, a economia é melhor. Então, você tem um ciclo virtuoso gigante. E acho que jovens como você, que tem a predisposição de dedicar a vida para essa causa, pelos motivos certos, né? Com os valores certos, eu só tiro meu chapéu e apoio e conte comigo para te ajudar nessa missão. Obrigado, Vabo. Você é fera. Pô, agradeço mesmo. E aproveitando esse tema da primeira infância, eu estou 100% convencido, tudo que eu leio me leva a isso, todos os especialistas que eu converso me levam a isso. A primeira infância é a que faz mais diferença na vida, na formação educacional e emocional de uma pessoa. A gente gasta muito hoje, o Brasil gasta muito com universidades, metade de todo o nosso orçamento de educação vai para o ensino superior. E acaba que a gente tem um impacto muito reduzido, porque, queiramos nós ou não, são poucas pessoas, proporcionalmente, que estão dentro das universidades. Onde o grosso da nossa educação está, das pessoas estão, a geração que está agora, a geração que está por vir, é na educação básica. E lá é onde a criança vai desenvolver essa inteligência emocional, a capacidade de ser criativa, aprender a aprender, que a gente sabe também que é isso que você falou, né? Você aprender uma questão, desaprender, reaprender. Isso envolve muito a capacidade de ser capaz de aprender, de ter interesse em aprender. Se a gente não desperta isso na criança, lá na primeira infância, ela vai ter uma dificuldade enorme no ensino médio, na universidade, de aprender qualquer coisa que seja. Ela vai ter uma dificuldade enorme em matemática, em português, história, biologia, porque o problema está lá na raiz. Ela não aprendeu como se aprende. Ela não aprendeu a ser criativa, ela não aprendeu a se adaptar.
E essas habilidades emocionais a gente tem que levar para a nossa primeira infância. E eu queria ouvir um pouco da sua opinião com relação a isso. Se você conhece algumas políticas públicas, algumas iniciativas voltadas lá para o início mesmo, para a criança ali de 4 a 7 anos. Tem que inverter a pirâmide. Se gasta 50% lá em cima e vai caindo, ensino médio, fundamental, primeira infância, tem que inverter. Tem que gastar metade do orçamento público com a primeira infância. Diria que de 1 a 7 anos, inclusive eu não sou psicólogo, mas eu sei que os psicólogos mais voltados a Jung, Freud, eles defendem que, de acordo com esses teóricos, de que o caráter da pessoa e a personalidade da pessoa é formada até os 7 anos de idade. Inclusive, a alimentação da pessoa é fundamental até os primeiros... Então, de 1 a 4, depois de 4 a 7, são 2 ciclos importantes que deveria ser investido muito para que essa criança possa depois se transformar num cidadão. Só que o problema é que existem algumas pautas que não dá voto, né? Investir na primeira infância não dá voto, saneamento básico não dá voto, prevenção de pandemia não dá voto. Eu prefiro gastar aquilo que vai me dar voto. E aí a gente vai nesse ciclo vicioso, né? Ao invés de entrar no virtuoso, vai no vicioso e não funciona. Então, eu não sou especialista nesse tema, falo muito de orelhada, mas pelo que eu observo, na minha visão, a gente precisa cada vez mais investir nessa primeira infância. Também não conheço profundamente algumas iniciativas. O que eu sei é que tem alguns países que têm conseguido enfrentar isso. Acho que hoje em dia a principal benchmark de educação é a Finlândia, que conseguiu reconfigurar completo. Falou-se muitos anos da Coreia, mas a Coreia ela fez uma revolução educacional, mas ainda muito baseada em hard skill, que os alunos praticamente não podem abrir a boca em sala de aula. Muito pouco colaborativo. Sim. Mas, pelo menos, estão tendo aula. Beleza. Coreia é um bom lugar para ver como é que adapta a revolução que ela fez. Finlândia. E no Brasil, acho que as iniciativas, o pessoal fala muito de Sobral, eu não conheço, não estudei. Mas, sem dúvida, acho que a gente precisava pegar os benchmarks internacionais e tentar finalmente dar uma prioridade absoluta para a educação. E aí, depois a gente vê os outros itens aí, naturalmente tem outras prioridades, mas acho que a educação deveria estar pelo menos no top 3. Perfeito. Inclusive, estou lendo aqui alguns comentários, né? A Catarina comentando, o Paulinho, o Rodrigo Rezende, Perim, Dario, são várias pessoas aqui do ecossistema carioca. O Rodrigo é irmão do Bernardinho, que a gente falou aqui mais cedo, é presidente do diretório do partido aqui na cidade. O Bruno comentou que falou que você podia dar umas aulas no PAGP do INSPE. O PAGP, inclusive, é o curso que eu faço, né? É o Programa Avançado em Gestão Pública, e eu tenho certeza que você seria muito bem-vindo lá, Vavo. Teria muito a acrescentar. O Bruno é seu colega, então. O Bruno é meu aluno de oratória, é seu colega do curso. Talvez vocês estejam em turma diferente. Eu acho que a gente está em cursos diferentes, mas é exatamente esse curso que eu faço, que é o PAGP. E muito boa parte dessas skills são muito importantes dentro também da gestão pública. Porque isso que você falou, o vestibular, ele enviesa muito o ensino para as hard skills. Parte porque, enfim, acho que a gente ainda não entrou numa reflexão profunda com relação à revisão do nosso sistema educacional, mas também porque é mais fácil você mensurar essas habilidades. Como é que você vai colocar soft skill no vestibular, no Enem? Como é que você vai analisar essas capacidades? Eu acho que hoje elas são muito mais difíceis de medir, e isso faz com que você acaba tendo a opção de medir apenas as hard skills. Isso influencia tanto no vestibular que as pessoas... enfim, isso não consegue ser metrificado para que a gente possa avaliar e levar esse projeto adiante. Isso gera, inclusive, dá para metrificar, é mais difícil, concordo, e gera isso principalmente o maior desafio, que são os professores darem aula. Ter professor que dá aula de matemática, física, química, tem muito. Agora, tem professor que dá aula de empatia, tem professor que dá aula de gestão do tempo, tem professor que dá aula de criatividade, proporcionalmente com matemática, física e química, muito menos. Então, inclusive, quando a gente está na empresa, a gente vai tomar uma decisão na empresa, eu vou tomar a decisão no seguinte, vou investir ou não para abrir uma nova fábrica? Eu não levo em consideração apenas o lado da logística, eu tenho que considerar logística, tenho que considerar finanças, tenho que considerar liderança, time, tenho que considerar todos os aspectos. Só que na hora que eu vou ter aula, eu vou ter aula só de estratégia, só de finanças, só de matemática, só de química. Então, a aula que eu faço hoje, por exemplo, tem alguns alunos meus aqui na live, sabe, por exemplo, eu vou dar uma aula de orçamento, mas junto com o orçamento eu dou uma aula de negociação. Porque você vai ter que negociar o orçamento. Que, inclusive, é o que você vive hoje lá na Alerj. Você tem que negociar o orçamento. Eu ia comentar exatamente isso. Na minha aula do PAGP, de gestão pública, nós tivemos uma matéria de orçamento e eu achei a dinâmica da última aula excelente, porque depois de tudo que a gente aprendeu,
A professora ela chamou um ex-secretário de Fazenda do município de São Paulo e ela simulou que os alunos fossem secretários. Então eu, por exemplo, eu era o secretário de Educação. E aí o secretário de Fazenda virou e falou, ó, todos os secretários tiveram corte de 15% na sua verba. Convençam-me por que eu não deveria cortar o de vocês ou por que eu deveria dar mais orçamento. E aí todo mundo tinha que preparar os argumentos de por que a minha secretaria tem que continuar tendo o orçamento que tem ou por que deve aumentar. E isso de forma comparativa, porque o budget da empresa ou da gestão pública, ele é um só. Então eu tenho que falar que o meu projeto é bom o suficiente para tirar dinheiro de outro projeto. Porque mais dinheiro na minha pasta é menos dinheiro na pasta de alguém. E a mesma coisa vale para uma empresa. Mais dinheiro no meu projeto é porque eu tenho que convencer não só que ele é bom, mas que ele é melhor que as outras alternativas de projetos dentro da empresa. E eu ia complementar, isso que a gente falou do vestibular, de que ele seleciona só as hard skills, isso acontece muito também nos concursos públicos. São poucos concursos públicos que avaliam, isso até tem melhorado um pouco, sobretudo nos cargos mais altos da gestão pública, mas no geral ele é muito pautado em hard skill também, em você fazer uma análise do conhecimento técnico da pessoa e não das habilidades emocionais. Então a gente acaba tendo um funcionalismo público que tem muito pouca liderança, tem muita pouca capacidade de trabalhar em equipe. Enfim, todas essas habilidades que a gente listou aqui, elas não são avaliadas nos concursos públicos. Então a gente não consegue inserir esses bons profissionais por esse lado, a gente acaba conseguindo bons profissionais técnicos, mas bons profissionais desse lado emocional, dessas habilidades, a gente não consegue trazer para dentro porque não temos avaliação com relação a isso dentro dos concursos públicos. Ou seja, o processo seletivo é o início de tudo. Na faculdade, no serviço público e nas empresas, as entrevistas também muito baseadas em habilidades técnicas, você está trazendo para dentro só 50% do que você precisa. A outra metade você não está avaliando. E aí, sobre a sua aula que você considerou, é o melhor tipo de aula, porque ela é uma aula de simulação realística. Esse é o termo técnico, ou seja, você está trazendo uma simulação, você está trazendo uma situação da vida real para dentro da sala de aula. E você está expondo os alunos para sentar na cadeira e falar, beleza, o que você faria então se você tivesse um chapéu de secretária de educação? E não é só a professora lá falando. Não, agora os alunos vão simular. E um segundo detalhe, repara no exemplo que você trouxe. A professora é uma professora de orçamento. Ela precisou trazer um segundo professor, que por acaso foi secretário, mas poderia ser um professor que não fosse... Aliás, esse é o melhor caso de professor, inclusive, a pessoa que viveu a experiência e tem a didática para transmitir em sala de aula, mas foram dois professores. Esse é um dilema também de implantar soft skills. Porque se a pessoa sabe orçamento, a pessoa não sabe negociação. Se a pessoa sabe finanças, a pessoa não sabe trabalhar em equipe. Se a pessoa sabe cálculo, a pessoa não vai saber empatia. Então você vai acabar tendo que ter essa situação de ter dois professores, o que dobra o custo, enfim, aí começam os problemas. Mas, sem dúvida, o elefante está na sala. Existe esse elefante aqui na sala. O processo seletivo das empresas, do serviço público e das faculdades não são mais condizentes com a realidade que nós estamos vivendo. Esse elefante está na sala, cabe a gente falar sobre ele. Perfeito. É exatamente esse tema que a gente está levantando aqui, porque o elefante está na sala, tem que ser debatido, tem que ser resolvido o quanto antes. Porque o mundo, assim como o budget que a gente quer dentro da empresa para o nosso projeto, dentro do poder público, ele é comparativo, que tem que ser melhor que os outros projetos, a economia mundial também funciona assim. Ou seja, o Brasil não basta ele melhorar um pouco para ele crescer. Se ele melhorar um pouco, mas os outros países melhorarem mais, a nossa economia perde força frente às outras. Então a gente tem que entender também a urgência das reformas. Não só a reforma hoje que a gente discute, a reforma administrativa, tributária, mas, por exemplo, a reforma do nosso sistema educacional. Porque não adianta a gente andar devagar achando, mas pelo menos está andando. A gente tem que andar, no mínimo, no mesmo passo que os outros países. Idealmente mais rápido. Porque como o Brasil, infelizmente, está para trás, e é uma realidade, o Brasil hoje está para trás a nível educacional, as posições do Brasil no IDEB, em todas as avaliações internacionais, com toda sinceridade, opinião, a palavra pode ser forte, tudo mais, mas é pífio. Pífio. O desempenho do nosso sistema educacional é pífio. E a pessoa vai pensar, mas eu estudei no ensino em escola particular, então eu estou a salvo disso. Olha só, o melhor quarto do ensino privado brasileiro, ou seja, os 25% de estudantes, os melhores 25% que estão na rede privada do Brasil, os melhores 25% da rede privada do Brasil, se igualam aos 25% pior do ensino público da Coreia do Sul.
Esse é o nível. Então, às vezes a gente pensa, né, tá nessa essa bolha da classe média, da classe alta, pensando, não, mas pelo menos eu estou na escola particular, meus filhos estão a salvo. Triste dizer, mas não estão. Porque a maior parte das escolas particulares brasileiras perdem por muito para a maioria das escolas mundo afora, do mundo desenvolvido. Que é o mundo que a gente tem que se aproximar, tem que se igualar e tem que passar. Porque é isso. A nossa economia tem que crescer, mas tem que crescer mais rápido que as outras para a gente poder superar aí a desigualdade, fome, miséria, todos os problemas que a gente sabe muito bem que o Brasil tem. Só vamos melhorar a distribuição de renda, justiça social, diminuir miséria com educação, com mais produtividade e vamos olhar a Coreia do Sul e Finlândia. Tem o Papo de Jacaré aqui, ó, falou até os 7 anos, segundo a neurociência, onde o cérebro enraiza os caminhos neuronais. Então, sim, somos uma esponja até os 7 anos. Isso, inclusive, mostra que se uma criança aprender idiomas até o sétimo ano de idade, não tem sotaque. É quando as cordas vocais estão se formando ainda. Então, eu já vi Sim. criança que aprende português, inglês e espanhol tudo ao mesmo tempo até os 7 anos. Fala como se fosse nativo. Depois, É incrível. a gente vai ficando velho e a gente começa a falar com sotaque, né? Não tem jeito. Obrigado aí, E é Papo de Jacaré, incrível. pela contribuição. Sim. Não, bacana. É isso mesmo. E como ele falou, a gente é uma esponja de verdade, porque às vezes a criança não tem nem aula. É uma época que até a mimética, né, a gente copiar, o nosso cérebro nessa época está se desenvolvendo tão forte, tão rápido, de uma forma tão intensa, que só da gente observar, a gente consegue aprender a língua. É incrível. A gente já se imaginou com 14 anos, 15 anos, observando pessoas conversando em outra língua e sendo capazes de aprender aquela língua sem o mínimo de aula, sem o mínimo de didática. É uma época que realmente tudo que nós observamos no mundo ao nosso redor é muito copiado. Inclusive, por isso se fala muito dos pais sempre terem uma preocupação muito grande do que eles fazem na frente dos filhos. Porque eles vão observar, eles vão copiar, eles vão botar aquilo dentro da cabeça e depois para tirar é um sacrifício enorme. Porque é isso, é esponja. Ele está absorvendo, está colocando para dentro. Pois é, queria aproveitar e falar de um outro elefante, ou seja, a gente falou de um elefante aqui, sistema educacional, a falta de soft skill, queria falar de outro elefante também que está sendo pouco falado, que é o elefante da falta de inteligência emocional. A questão do Sim. autocontrole, que na quarentena aparece muito, ou seja, vai ter a crise econômica, já está tendo a crise econômica, já está tendo a crise de saúde, essas duas aparecem muito claramente. Hospitais lotados, crise de saúde, empresas fechadas, crise econômica, mas tem uma que não aparece e aí ninguém fala. Mas tem um elefante gigantesco aqui e ninguém está falando. A crise psicológica, que é exatamente como é que as pessoas se sentem em casa, como é que as pessoas vão se relacionar. Vai aumentar o número de divórcio, vai aumentar o número de briga, vai aumentar o número de violência familiar, vai aumentar o número de depressão. Então, isso é um ponto fundamental. Inclusive, essa questão da inteligência artificial, nós vamos perder emprego para os robôs e tal. Eu acho que sim, vai haver empregos perdidos, mas cabe a nós conseguir migrar e adaptar essas pessoas para a nova realidade. Eu acredito que a gente vai perder muito mais empregos para falta de inteligência emocional do que para inteligência artificial. Ou seja, Sim. tem uma estatística que mostra qual é o percentual de pessoas diagnosticadas com ansiedade no mundo. E no mundo a média é 3%. Em cada país, a média é 3%. E qual é o país que tem a maior quantidade de pessoas ansiosas no mundo? Qual que você acha que é? Estados Unidos? Não é os Estados Unidos. Não é a China. Não é o Japão. Não é. Japão. Também não é. Também não é o Japão. Não é o Japão, eu estaria Não é o Japão. O país que tem a O maior Brasil? quantidade é o Brasil. 9,3% da população brasileira é o triplo da média mundial. Ou seja, a galera efetivamente... E o custo disso também é um custo oculto. O custo da improdutividade, o custo da infelicidade, o custo da depressão, o custo do burnout, crescimento exponencial, empresa maravilhosa. Vamos pegar todos os unicórnios, eu escrevi até um texto sobre isso. Os unicórnios são uma fábrica de burnout. Pega cada um desses unicórnios e me diz quantos estão aqui pessoas que foram afastadas por causa de burnout. Alta carga de trabalho, o que é ótimo, pô, sou super a favor. Não estou dizendo que não tem que crescer, que evoluir, prestar serviço melhor, tudo bem. Mas qual é o limite que a pessoa tem? Então, Perfeito. aproveitar esse momento da quarentena aqui para passar umas dicas, faltam 10 minutos da live, mas passar umas dicas para vocês de inteligência emocional. E para mim, a ferramenta, óbvio, a gente pode se alimentar melhor. Amanhã eu vou fazer, inclusive, uma live
sobre atividade física. O meu personal, chamei ele, vou fazer uma live com ele. Como é que a gente consegue ajudar as pessoas a fazer atividade física em casa? Tudo isso ajuda, porque gera endorfina e tudo mais. Mas a principal ferramenta que eu uso, lembra que eu falei para vocês que tudo que eu recomendo é porque eu uso. A principal ferramenta que eu recomendo para vocês é a meditação. Colocar no dia a dia de vocês uma forma de meditar. Existe um tabu associado à meditação. O pessoal acha que tem a ver com religião, o pessoal acha que é um negócio meio de espiritualidade. Tudo bem, se alguém tem muita questão de religião associada à meditação. Se você quiser fazer associado, não tem problema nenhum. Mas eu pratico mindfulness, que é uma meditação que está associada à neurociência. Então não tem absolutamente nada a ver com religião, tem apenas a ver com o fato de que existem diversos estudos comprovados que mostram que os benefícios da meditação, do mindfulness para todos nós. Então eu queria fazer esse alerta aí. O que você acha sobre isso? Não, acho essencial, inclusive, eu até pontuar, é um tema, acho que complementar. Eu já li algumas matérias que talvez corroborem essa visão da quantidade de pessoas ansiosas no Brasil e como isso afeta a produtividade. Eu li que boa parte também das pessoas são improdutivas e se estressam e tem um desgaste muito grande que atrapalha o trabalho delas por causa da endividamento financeiro também. Então as pessoas têm problemas em casa, problemas financeiros em casa, dívidas a pagar, boletos, não tem capital de giro, não tem a mínima condição, enfim, de criar um capital que lhe dê conforto, fica com isso na cabeça, fica preocupado como vai pagar o colégio do filho, como é que vai pagar o que está parcelado, a geladeira, o eletrodoméstico, e aquilo atrapalha ele no trabalho. Isso influencia diretamente. E outra matéria que a gente deveria ter, e eu defendo muito, seja isso no ensino médio, já na universidade, ou aulas, cursos, o que seja, educação financeira. Porque, de fato, a pessoa que não tem dívidas, a pessoa que está com isso, a mente limpa com relação a isso, produz e vive muito melhor. Então eu pensei, veio na cabeça, queria só complementar isso com o seu ponto. E de resto, concordo 100% aí, a gente vê hoje uma sociedade que jorra informações, né? Então o trabalho hoje não começa só às 9 da manhã, 10 da manhã, 8 da manhã, seja lá o horário que você entre, o horário que você sai, você fecha. A gente tem esse mundo em que empresas, sócios, funcionários, colaboradores conversam por WhatsApp, recebem orientações por WhatsApp, por Telegram, por Skype, por e-mail. Então a gente está constantemente em algum nível sendo pressionado. A gente não consegue receber um e-mail do escritório, do trabalho, 9h30 da noite, e pensar, não, está fora do meu horário de trabalho. A gente vai no mínimo olhar, claro, vai fazer uma análise de urgência, mas se for urgente... exatamente. Ainda que seja, não é tão urgente para eu fazer agora, mas eu posso fazer amanhã, você vai dormir com aquilo na cabeça. Então hoje, de fato, a gente tem uma carga horária que é pesada, que exige de nós foco, produtividade, meta, mas mesmo fora da nossa carga horária de trabalho, nós temos pressões que ficam vindo na nossa cabeça e tudo isso influencia nisso que você falou, do estresse, do burnout, da gente se exaurir como pessoa, e aí o resultado disso é que a gente vai cair a zero de produtividade, porque vai apagar, vai pedir demissão, vai desistir, vai quitar de tudo. E não é interessante para ninguém. Não é interessante para a pessoa que sai e não é interessante para a empresa que perde essa pessoa. Pois é, nós temos dois pedais, acelerar e frear. E nós estamos só usando o pedal do acelerar. Acelerar, crescer, evoluir, vamos embora, fazer tudo ao mesmo tempo, vai. Só que equilíbrio na vida é você conseguir também usar o pedal do freio. Talvez esse momento do coronavírus seja até... Tem uma tese aí que eu ouvi do pessoal que é um pouquinho mais espiritualizado, dizendo sobre que a natureza, o universo, Deus, o acaso, o que seja, está dizendo o seguinte: mundo, para aí. Vocês não estão parando? Vocês estão fazendo aquecimento global, vocês estão fazendo sei lá o quê, vocês estão acelerando pra cacete, poluindo tudo. Então agora vocês vão parar. Fica todo mundo em casa aí porque não vai ter o que fazer. Mas aí já é uma discussão meio filosófica. O que eu queria falar sobre os dados é o seguinte: eu peguei aqui o dado, ó. $1 trilhão por ano é o quanto o mundo perde ao deixar de tratar a depressão e a ansiedade. Então, se nós conseguíssemos identificar de que a pessoa não está, é besteira, é bobeira, para de mimimi, não é nada disso. Não, a pessoa está com depressão. Se a pessoa tivesse com a perna quebrada, ninguém ia falar que a pessoa está de mimimi, porque ela consegue ver. É um hard skill, né? A perna é um hard skill. Só que o software, a pessoa não consegue ver. A pessoa está com a perna, não está com a perna quebrada, mas é o equivalente da perna quebrada na mente. E aí fala, para de mimimi, nada a ver, não sei o quê, não. A pessoa precisa de um tratamento, assim como ela precisa tratar a perna quebrada dela. E esse ponto que você falou da educação financeira, para mim, é fundamental. Todas as enquetes que eu falo, assim, quais são as 3 coisas que você precisa melhorar? Invariavelmente, 3 coisas que você acha que seria interessante você se desenvolver. Invariavelmente, os 2 campeões de voto.
educação financeira e inteligência emocional. Ou seja, Perfeito. a falta de disciplina financeira leva a um desequilíbrio emocional nas pessoas. Isso é super importante, deveria ser disciplina da escola do ensino fundamental, falar de dinheiro. Dinheiro virou um tabu. Meu Deus, dinheiro, que não sei o que. Não, dinheiro é parte do nosso dia a dia. Ganhar dinheiro de forma honesta é fundamental. E a gente precisa falar sobre Sim. isso. Não pode ter dinheiro, é coisa suja, não pode falar. Tem que falar de dinheiro, tem que falar de disciplina, tem que falar de inteligência emocional e tem que falar do sistema educacional. Vários elefantes na sala, poucas pessoas falam, não dá voto, não dá ibope, mas a gente está aqui para alertar a galera que a gente ama, que é a nossa família, nossos amigos, nossos seguidores. Perfeito. Essa, inclusive eu mesmo, que, né, enfim, que virei a fazer campanha, já fiz outras, sou envolvido nessa questão de política. Tem muita gente que fala, Pedro, adorei a pauta que você está mexendo, mas você acha que você vai ter voto com relação a isso? Acho que é mais fácil, talvez, você falar. E aí começa, enfim, tem várias sugestões de temas tabus, né? De temas muito fáceis. Eu falo, olha, eu poderia falar sobre isso, inclusive, quando a pauta é boa, até falo, até tem algumas propostas, algumas ideias, mas eu tenho que falar desse elefante branco que está na sala. Ainda que eles sejam temas elaborados, temas que não vão viralizar, não vão fazer um vídeo e vai bombar, não alimentem essa polarização que está horrorosa no Brasil, está gigante. Ainda que sejam temas que não tenham essa pegada, eu acho que são os temas que verdadeiramente podem mudar o Brasil e que são discussões muito difíceis. Assim, a gente precisa ouvir especialista, precisa sentar numa mesa, debater, criar proposta. Ninguém vai aqui surgir com uma bala de prata de o Brasil vai melhorar se a gente fizer É muita coisa, é isso, é inteligência emocional, educação financeira, burnout, são várias discussões que vêm junto. E é isso, a gente está aqui para levantar esse assunto. Eu mega agradeço você por ter se colocado à disposição, ter cedido aí seu tempo para a gente fazer essa live. E eu queria aqui pontuar, né, essa reta final que você falou, dessas questões da pessoa burnout, está com problemas mentais. Muita gente procura, né, um psicólogo, psiquiatra, que são funções muito humanas. Requer ver o robô fazer o papel de um bom psicólogo. É muito difícil. E isso volta a um tema que a gente falou um pouco mais cedo hoje na live, que é isso, habilidades muito humanas é muito difícil ser robotizada. E uma delas é essa, de psicólogo, psicanalista, psiquiatra, que envolve essas questões, todas essas questões mentais que nós estamos falando aqui. Exatamente. Queria fazer 2 pedidos aqui para a gente encerrar a live. Primeiro é divulgar para quem quiser fazer parte do meu curso de oratória. Eu estou com a promoção da quarentena, que é 50% de desconto. Então, tem alguns alunos aqui que entraram. Então, usa o cupom 50, link na bio, ou me manda um direct. E quem comprar a partir dessa live aqui, os 3 primeiros, eu vou monitorar aqui, vai levar uma mentoria especial minha sobre oratória, para eu dar dicas especiais personalizadas. Então, fica a dica aí para todo mundo. Pode entrar no meu link, tem todas as informações lá, Cláudia. E aí, o segundo ponto é pedir para o pessoal tirar um print nosso. E se vocês gostaram da live, se aprenderam alguma coisa, marcar a gente e divulgar nos stories. Tirar um print, divulgar nos stories e dizer como é que foi. Então vamos fazer um sorriso aí para a galera tirar um print. Beleza, e aí marca a gente, diz o que aprendeu, se foi legal, se não foi legal. Pode também dizer que foi ruim, não tem problema, que a gente vai ouvir o feedback. O feedback está sempre aí. E perfeito, galera. Pelo convite. Sainara, eu que agradeço. Sigam nossas redes sociais, né? Quem segue o Vabo, estou aí à disposição, pode me seguir, é PDuarte30. Quem me segue, recomendo demais que sigam o Vabo, o cara é fera. Vocês puderam ver aqui hoje. Muito obrigado você, Vabo, por ter participado e a todo mundo que nos acompanhou, ouviu e interagiu aí. Valeu, grande abraço. Valeu, Vabo, grande abraço, boa noite, bom jantar aí. Falou, valeu. Valeu.